estando ou não contaminados com o vírus. Adoecemos muitas vezes pelas despedidas sem a possibilidade de um último encontro. Adoecemos, então, porque o isolamento que cumprimos talvez não é o isolamento que todos estejam cumprindo. Então, isso vem gerando depressões, angústias, ansiedades. Então, Leandro, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua formação e já engatar com essa provocação, então, como lidar com tudo isso, com todo esse medo, com toda essa angústia e toda essa preocupação causada aí pela pandemia. Agora é com você, meu amigo. Leandro, você está me ouvindo? Parece que travou o seu áudio. Eu acho que o Leandro teve um problema de conexão. Segura um pouquinho aí, galera, que ele já vai voltar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com ele. Bom, enquanto ele vai tentando voltar aqui a conexão, deve ter caído lá a conexão dele, eu quero trazer mais um elemento importante dessa nossa conversa, porque quando nós paramos para pensar nessa conjuntura de distanciamento, de isolamento social, a psicologia ela pode trazer linhas e pontos para que nós tenhamos aí a possibilidade de refletir e de tentar compreender que o isolamento ele não afeta só a questão da saúde mental, da saúde do corpo, mas vai além disso. O isolamento tem afetado também a saúde social. Quer dizer, esse contexto da pandemia tem criado, tem gerado uma sociedade ainda mais doente. E aí, por isso que a gente convidou o Leandro, que ele está tentando aí se reconectar, para falar um pouco sobre como Freud, né? Freud, que é um importante nome aí dentro da psicanálise, o pai da psicanálise, ele então vai nos ajudar a entender um pouco como que uma sociedade que vive numa conjuntura de mal-estar, de fragilidades, de preocupações, pode então compreender esses problemas. Então, o Leandro voltou aí, eu tinha te passado a bola, agora você escuta, Leandro? Seu microfone está desligado. Acho que eu voltei. Voltou. Então, eu estava aqui fazendo uma introdução à questão de Freud, que traz essa discussão de uma sociedade doente, que traz essa questão de uma sociedade que vive em constante medo, ódio, violência, e como isso, então, tem a ver com o nosso contexto de pandemia hoje, né? Imagine Freud vive escrevendo sobre essa conjuntura. E aí eu perguntava para você, diante dessas doenças, desse adoecimento social, como lidar com isso? E pedir para você também se apresentar aí para o pessoal, falar sua formação e depois iniciar aí como lidar com essa realidade. Ok, boa noite, Jair. Obrigado pelo convite, pela participação aqui no seu canal, sempre tão instrutivo e sempre tão permeado de informações aí interessantes para a gente, ainda mais nesse momento que a gente não consegue se locomover para outras formas de formação e informação, né? Bom, sou o Leandro, psicólogo, sou formado pela Universidade Paulista, já tenho alguns anos, faço especialização no momento em teoria psicanalítica, que é a minha área de atuação, é a minha praia dentro da psicologia, como eu compreendo, como eu entendo o psiquismo humano e como eu procuro intervir também dentro da minha prática clínica. Eu trabalho como psicólogo clínico e acompanhante terapêutico, então eu levo um pouquinho a clínica para fora das paredes do consultório, a gente faz um setting analítico ali em outros ambientes que não só dentro das quatro paredes da clínica. Para quem se predispõe a falar sobre psicanálise, a tratar de psicanálise, não tem como não
se remeter primeiramente a Freud, né? Ele que foi um médico que viveu ali a vida dele, começou a sua carreira em Viena, dando voz àquilo que não era falado, né? Freud começou dando voz às suas pacientes histéricas, tentando compreender fenômenos ali que estavam além do alcance da compreensão médica daquela época, né? Então ele vai, num primeiro momento, buscar entender esse mal-estar dessas mulheres que chegam a ele com grande sofrimento, incompreendidas pela sociedade, porque por não ter sintomas físicos, né, por não apresentar ali sintomas de ordem orgânica, elas eram vistas como grandes atrizes, como mulheres que encenavam, como mulheres que realmente não tinham o porquê reclamar das suas dores. E de um modo muito diferenciado, contra a corrente, Freud vai lá e começa a dar voz àquilo, dar voz aos sintomas, buscar interpretar aquilo que não era dito, buscar interpretar aquilo que era que se instalava no corpo, primeiramente dessas mulheres, e depois viu-se que o fenômeno histérico não era um fenômeno unicamente das mulheres, né? Embora histeria vem de histeros, que é útero, mas pode-se ver o fenômeno histérico acontecendo também nos homens, né? E ele começa, né, acolhendo essas mulheres, e depois a sua obra vai se refletir em grandes polêmicas ali, principalmente quando ele vai falar da sexualidade infantil, né, de pulsões sexuais desde a infância, né, ou seja, que as crianças também têm uma sexualidade ali e que isso tem uma função, e a forma de compreender o psiquismo através do desenvolvimento psicossexual, né? E Freud já começa tirando o humano, tirando o homem de mais um patamar, né? Primeiro, a Terra sai do centro do universo, depois o homem sai do centro das espécies com a evolução, e depois Freud vem dizer que o homem não é nem dono do seu próprio pensamento, que existem algumas instâncias aí que ele vai propor que nós somos comandados, determinados por outra força aí. E ele funda a questão do inconsciente, depois vai poder dar voz também à psicanálise como forma de compreensão do ser humano. Então, Freud ele é um grande provocador, já um grande provocador da sociedade. Não escuto você, Jerry. O áudio está picotando. Eu estou com problema de sinal, mas eu acho que está voltando agora. Voltou? Uhum. Voltou. Então, Voltou. O Freud realmente é um grande provocador, é um pensador importantíssimo aí, né? Vivencia um período histórico, né? Como a gente conversava. Ele passa pela Belle Époque, que é uma Europa que achava que tudo estava bem, que tudo estava tranquilo, mas na verdade os grandes impérios estão ali no processo de corrida armamentista. Depois ele passa pela conjuntura da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra terrível de 1914 a 1918, uma guerra que marca e traz traumas e vai construir uma nova narrativa na compreensão até mesmo das humanidades, né? Então, os limites desse ser humano, até que ponto vai a humanidade, quer dizer, aquela coisa terrível das trincheiras, né? E tanta gente que acabou perdendo a vida nessa disputa das alianças, né? E depois ele ainda vai pegar ali o processo, o início, aquilo que vai ser o burburinho da Segunda Guerra com os nacionalismos, o nazismo, sobretudo, né? Então, quer dizer, ele passa por uma conjuntura muito difícil. E ele tem um olhar muito crítico à sociedade, né? Podemos dizer que ele tem um olhar pessimista, de uma certa maneira, com relação à sociedade. Ele tem um livro, né, O Futuro de uma Ilusão, onde ele vai construir ali a ideia que o ser humano parece que é apto
a viver a infelicidade, né? Então, quer dizer, o ser humano como aquele que é apto a viver a infelicidade. E vai recorrer esse ser humano à construção da cultura, à construção da civilização, para tentar sofrer menos, né? Só que, na verdade, aí depois de 1930, ele escreve esse importante livro, que é o Mal-Estar na Cultura, Civilização, né? Você vai falar um pouco disso para a gente, que ele vai apresentar aí que ele traz à tona a miséria humana, né? E ele vai apresentar como a cultura nos leva a sofrer. Então, nesse sentido, Leandro, a gente vive um paradoxo agora, porque essa sociedade que nos leva a sofrer, essa cultura que nos leva a sofrer, ao mesmo tempo, agora nós sofremos pelo isolamento social. Quer dizer, é paradoxal isso, não sei como você pensa essa realidade. Então, eu queria que você falasse um pouco aí para quem está nos ouvindo, o que seria, então, o mal-estar, segundo Freud, e como lidar com esse paradoxo. Quer dizer, a sociedade me faz mal, mas ao mesmo tempo eu dependo dela, né? Como se dá essa relação? Emendando um pouquinho no que você falou sobre a questão do nacionalismo, né, algumas vezes nós vamos ver o título Mal-Estar na Civilização, outras nós vamos ver o Mal-Estar na Cultura, e como a gente conversava um pouquinho antes do nosso encontro aqui, a questão de cultura e civilização, né, Freud ele não vai colocar como duas instâncias antagônicas ali, na questão da semântica, embora ele conserve ali algumas das características, né? Ele vai ter um pensamento muito apolítico, segundo ele, mas a gente entende que qualquer ato, né, apolítico não tem nada de apolítico, e ele vai negar a questão da cultura ser uma coisa muito erudita, voltada unicamente para a Alemanha, junto com as artes, junto com essa coisa mais culta mesmo, enquanto o termo civilização seria voltado ali para algo mais tipicamente francês, ou um pensamento político voltado mais para questões sociais. E ele é contra esse antagonismo dessas duas terminologias, não entrando em méritos políticos por conta disso, mas sendo político ao final das contas. E justamente o que viria a ser, depois desse nacionalismo muito radical, o que foi visto como a questão do nazismo, né? Então, essa supremacia para se definir uma sociedade, um povo, como superior, porque ele, além de ser civilizado, ele também tem cultura, né? E Freud ele não vai se descolar dessas duas palavras quando ele vai falar do mal-estar na civilização, mas vai falar que a cultura está dentro da civilização, né? Uma coisa está ligada à outra, não está em patamar de superioridade. Tá? Bom, O Futuro de uma Ilusão são cartas que ele troca, né, com o pastor protestante, o Oscar Pfister, e Freud vai chegar a uma conclusão de que a necessidade religiosa ali, ele está ligado muito a um desamparo infantil muito primitivo que vai se reatualizando, né? Para o psiquismo freudiano não existe esquecimento, não existe nada ali que vai sendo deixado para trás, exceto se houver algum tipo de trauma orgânico, alguma questão neurológica ali. Ele até faz no livro Mal-Estar da Civilização, Mal-Estar na Cultura, uma metáfora de que o psiquismo é como se ele fosse construído por cima de ruínas de cidades antigas, sendo que as cidades antigas não desapareceriam, mas coexistiriam. Né? Então a gente vai passando pelas fases do nosso psiquismo, do nosso amadurecimento, e vai mantendo essas lembranças aí, vai mantendo todas essas vivências que vão voltando depois através de atos falhos, através das rememorações que vão sendo elaboradas dentro de um setting analítico. Né? E o Mal-Estar da Civilização, o Mal-Estar na Cultura, é um livro muito contemporâneo, apesar de ter sido escrito há quase um século. Quando a gente lê, quando a gente faz a leitura do Mal-Estar, a gente começa a não se perder no tempo, né? Não se perder lá em 1930. Parece muito atual pelas questões que ele levanta. E uma das questões que ele levanta é
dá para ser feliz? Né? Dá para a gente conseguir alcançar uma felicidade plena, sendo que o nosso psiquismo ele é composto por uma constante tensão que gera um desprazer, e esse desprazer, para ser aliviado, ele causaria para a gente um desprazer de uma vida em sociedade. Se a gente fosse levar em consideração todos os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, tanto as conscientes como as inconscientes, né? Talvez a vida em civilização, a vida dentro de uma sociedade seria um tanto quanto complicada. Então, a sociedade vem como forma de algemar, de amarrar, de dar uma continência aí para nós, e ao mesmo tempo isso vai gerando certos desconfortos, certos mal-estares, porque muito daquilo que é primitivo do ser humano ainda existe no nosso psiquismo, e vai sendo vai eclodindo através dos sintomas. E esse primitivo, Leandro, que você apresenta, né, nessa sua linha de raciocínio a partir de Freud, poderia ser associada com aquela ideia do homem como um lobo do homem, né? Homus homini lupus, que é uma frase ali que Hobbes traz em toda a sua construção filosófica, mas há um pensador grego antigo, Plauto, que já trazia também essa narrativa, quer dizer, esse ser primitivo, portanto, é um ser que é o lobo do outro, que o tempo todo é movido pelo ódio. E aí, como ficaria a questão do amor, do ódio? O que Freud fala um pouco disso? Existe uma separação muito grande entre amor e ódio? Não. Fala um pouquinho para a gente do neikos, né? O ódio, e o eros, o amor. Ele vai colocar para a gente como a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Sendo assim bem sucinto, bem resumido ali. Sendo que esse eros, essa pulsão de vida, move a gente ali para nossas finalidades, para as nossas causas, mas também existe essa destrutividade dentro do ser humano, essa destrutividade essa pulsão de morte que vai ter como finalidade levar a gente a um estado inicial, né? Então, enquanto a pulsão de vida leva a gente para um estado de evolução, de conquista, a pulsão de morte ela vai levar a gente para um estado de regressão realmente ali, né? E Freud vai postular sobre a questão do amor e do ódio como duas situações ali complementares, não apenas antagônicas, mas uma forma de relacionamento, uma forma relacional entre as duas, que elas estão presentes nas relações, né? Até em algumas relações ditas saudáveis, né? Como como uma estrutura neurótica, que é o mais próximo para a psicanálise de uma pessoa saudável, né? De uma estrutura saudável que faz contato com a realidade, faz contato com o mundo externo, mas que existe justamente essa ambivalência entre o amor e o ódio. Existe esse diálogo aí, essa conversação, né? Então, quer dizer que o amor e o ódio, de fato, eles se constituem como quase que irmãos gêmeos, né? Pegando lá toda a mitologia grega, né? Então tem uma proximidade aí. O duro, Leandro, é como lidar com isso, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade marcada por discursos e narrativas de ódio, né? Ou será que a gente sempre viveu em sociedades marcadas por narrativas de ódio? Porque a gente escuta muito, né? Quer dizer, esses conflitos no campo das políticas, das próprias religiosidades, das convivências, quer dizer, até por conta do estar junto, muito tempo em casa, muita disputa, muita agressividade às vezes. Então, quer dizer, isso é de hoje, isso o ser humano carrega com ele. Então, como conter esse lobo que há dentro de nós, se é que ele existe? A função de conter esse lobo é a função do que o Freud fala na cultura, né? A cultura existe, a vida em sociedade existe, a partir do momento em que a gente entra num acordo aí de conseguir né, fazer esse contrato social de não agredir, de não ferir, né?
E é muito interessante que Freud coloca uma pauta dele do livro Mal-Estar, que ele fala justamente, né, como que é nobre o pensamento que é imposto para nós de amar o próximo como a si mesmo. Né? Ele até depois cita um poema, eu não me recordo agora qual é o autor do poema, que ele fala o seguinte, né, que o meu desejo é ter paz e os meus inimigos enforcados. Né? Não desejo a morte de ninguém, mas que os meus inimigos estejam enforcados, porque essa também seria a minha paz. E ele entra nessa questão de o quanto que a gente precisa desconsiderar isso na gente, desconsiderar essa nossa motivação, né, de autopreservação também. Se eu estou me precavendo que alguém me faça um mal, eu não estou dando a cara a tapa para essa pessoa bater, não, eu estou defendendo aquilo que é meu, a minha família, o meu território, né? Então, um dos mal-estares que ele fala aí, essa necessidade talvez imposta culturalmente, religiosamente, moralmente, de que nós precisamos amar incondicionalmente as pessoas, inclusive aquelas pessoas que fazem mal para a gente. Né? Como que essa forma de repressão desses impulsos, forma de repressão desses conteúdos aí, acabam gerando uma sociedade doente. Né? Precisa estar dessa maneira para poder viver em cultura, e de um modo muito paradoxal, viver em cultura acaba reprimindo tudo isso e gerando uma sociedade adoecida. Muito bem. Eu acho que o que você acabou de dizer da sociedade adoecida dá um gancho aqui com a pergunta da Paty Caramori. Eu acho que eu falei certo, né, Paty? Se eu não falei, você me desculpa. Podemos, dentro do quadro atual, ver a negação de algumas pessoas ao real perigo da pandemia ligada à pulsão de morte? Pergunta interessante, viu, Leandro? Fala um pouco aí, você. Sim, sim. Né? Puxando um pouquinho antes, um gancho para responder a pergunta dela, né? Freud vai dizer para a gente aí no Mal-Estar, que é a base da nossa conversa aí, que a vida é um lugar difícil de ser vivido, né? Um fenômeno aí difícil aí de ser vivido. Exige da gente tarefas, traz dores, traz desilusões, né? A nossa meta de conseguir um prazer absoluto é uma meta que ela é fadada a ter um prazer limitado, não consegue se ter um prazer, né? Uma satisfação, uma felicidade plena de tudo isso. E ele fala que nós sofremos ameaças de 3 lados. Né? Uma vem do nosso próprio corpo, ele é destinado à decadência, à dissolução. A outra forma de ameaça vem do mundo exterior, que projeta sobre nós, que incide sobre nós a sua raiva, as suas forças. E uma terceira forma de ameaça é da relação com outros seres humanos. Né? Eu acho que nesse momento a gente passa por uma aprovação de que as ameaças sempre vieram por essas 3 vertentes, mas agora está escancarado na nossa cara. Talvez precise de uma doença emergir na sociedade, uma pandemia, para a gente ver da nossa fragilidade. Né? Ou seja, eu não sei se eu vou pegar essa doença, eu vou sobreviver ou não. Né? Aquela ideia de que só os velhinhos iam falecer já caiu por terra. Então, chega para a gente uma realidade que existem muitos jovens falecendo, existem pessoas que não têm doença prévia, falecendo, então é uma doença muito nova aí. Então, já vem de dentro do nosso corpo. Né? Vem de fora porque, junto de tudo isso, nós não sabemos em que lugar nós podemos estar, onde nós podemos nos sentir seguros. Né? Parece que o único lugar razoavelmente seguro é dentro da nossa própria casa. E aí, nisso tudo, vem a questão da relação. Né? Existe duas polarizações muito grandes. Né? Se a gente for falar assim, das pessoas que são a favor da quarentena, da reclusão, e daquelas pessoas que elas precisam, que não dão conta desse movimento de ficar dentro das suas casas, ou porque não podem, ou porque têm que trabalhar, ou porque realmente não conseguem. Cada um vai saber o porquê que não dá conta de cumprir essas normas de distanciamento e tal. Né? E a negação,
pegando agora o gancho para a resposta da Paty, a negação é um mecanismo aí que a gente utiliza para conseguir lidar com algumas situações, né? Quando a gente não está com uma dor no estômago e não vai no médico, a gente está negando que talvez exista alguma coisa que a gente tenha que tratar. Alguma coisa que pode significar uma lesão, pode significar uma limitação, pode significar até algo pior aí. Então, ao nos confrontarmos ali com a morte, né, com a finitude, a gente tem, é típico do ser humano defender-se disso tudo com a negação, né? E a pulsão de morte aí, o Thanatos, né, que faz um contraponto aí com o Eros de Freud, ele vai de algum modo, né, e muito particularmente com cada pessoa, levar a essas atitudes aí de colocar-se fora de uma segurança, de colocar-se fora de uma orientação, né? Mas é muito fácil falar por que alguém não está isolado, por que alguém não está em quarentena, né? Por que alguém está fazendo festa, assim. Mas isso talvez dentro de uma análise muito pessoal dê para verificar o porquê que essa pessoa está se colocando dentro dessa situação, o que ela está querendo cobrar, provar ou experimentar naquele momento da vida dela, tendo como oportunidade a vivência arriscada durante a pandemia para poder resgatar, reviver ou elaborar ali com essa experiência de precisar colocar-se em risco. Tem uma pulsão de morte aí agindo que vai contra a pulsão de vida, que é de evolução. E é muito interessante, Leandro, isso que você diz, e é um cuidado que a gente precisa ter também, né? A narrativa do isolamento, da quarentena, ela parece fácil dependendo da condição de vida que a pessoa tem. A gente sabe disso, a gente vive num Brasil desigual, né? É desigual desde a chegada dos portugueses aqui. Quer dizer, a gente sabe que a pandemia, ela revelou o peso dessa desigualdade. Então, quer dizer, a pandemia foi trazida pelos grupos mais abastados da sociedade brasileira, que são aqueles que viajavam, que trouxeram, portanto, da Europa, enfim, dos Estados Unidos, e era óbvio que a pandemia ia assolar de forma mais dura os pobres, os marginalizados, aqueles que têm menor condição de vida e que, para manter ainda essa menor condição de vida, são obrigados a se colocar em perigo de saúde para manter o emprego. Quer dizer, para manter o alimento dos filhos. Então, quando a gente faz essa análise, a grande questão, eu acho que não passa por culpabilizar, assim, jogar a culpa, né? Pegando aí, porque o Freud fala muito também da questão da culpa, né, nessas duas obras, o sentimento de culpa nessas pessoas. Claro que há aquelas que conscientemente abusam, vão para a balada, desafiam fiscais, né? Aí é outro contexto. É outro contexto. Agora, o nosso grande problema é de saúde pública, na verdade. Quer dizer, não há um projeto para salvar vidas, parece, né? Parece que não há um projeto para isso. E aí, quer dizer, vai ser categorizado os tipos de vida. Então, aquelas vidas que podem ser resguardadas, aquelas vidas que mais ou menos são resguardadas, e aquelas vidas que vão servir à imolação, digamos assim, né? Há um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, ele diria que são as vidas sacras, o homo sacer, aquele que vai ser, então, não vai estar submetido ao direito de vida nem de morte, não vai estar submetido ao direito da lei, e é aquele que vai ser oferecido como uma vida despossuída, né? Então, a pandemia, ela mostra um pouco isso, ela desvela muitas coisas que a nossa sociedade buscava esconder aí. E isso não estou falando do Brasil agora, estou falando do Brasil no todo, né? Quando a gente pega aí a narrativa de um Brasil consumista, não quer dizer que o Brasil consumista, que consome, 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 é um Brasil que se sustenta. A gente vê aí o número de desempregados hoje é gigantesco, muitas pessoas preocupadas, e isso também vai gerando mortes
que não é só a morte física, Leandro, na minha leitura, mas são as mortes do cotidiano, que são aquelas pequenas mortes do ser, né? Eu acho que ninguém morre de uma vez, pelo menos da parte psíquica. Estou entrando no campo da psicologia, minha área é filosofia, mas eu me arrisco um pouco aí. A morte ela é um processo gradual também da psique. E aí, Leandro, a gente vem aí assim assombrado com tantas mortes por conta da Covid. São 74 mil pessoas com nome, família, história de vida que já deixaram esta nossa realidade aqui por conta dos agravamentos causados pela Covid, fora aqueles que não são contados. E aí eu pergunto para você, né? Como lidar com o luto nesse sentido? Porque assim, eu passei pela experiência na família de lidar com o luto numa condição muito difícil que você não tem nem aquele tempo da despedida, que é um ritual tão forte aí na tradição brasileira, na nossa cultura cristã, e não só cristã, mas como lidar com o luto, né? Será como lidar com o luto sem poder vivenciar de fato a despedida, enfim. Fala um pouco disso, não sei se você tem ouvido muito sobre isso. O luto ele exige um tempo, né, Jerry, para a gente poder entender que aquela parte nossa, né, que aquela parte que morava em nós, ela não está mais lá. Né? Então o luto vai desde de coisas muito, de situações muito, muitas vezes não pensadas, né, pela população em geral, como um desmame de uma criança, como ir para a escolinha, como se formar no ensino médio, né, como se formar na faculdade, como se casar, como se separar, né? Tudo isso envolve luto de alguma maneira. E é um tempo de elaboração desses lutos. Então, quando a criança vai ser desmamada, a mãe atenciosa tem todo um manejo ali para aquela criança, né? Quando vai para a escolinha, quando vai se casar também, tem o namoro, o noivado, o casamento, e por aí vai. Né? O tempo de escola também, para poder se dar conta de que aquilo não estará mais disponível. Né? Quando a gente é acometido por um óbito de alguma pessoa próxima, alguém que faz parte da nossa história, da nossa família, alguém que mora subjetivamente dentro da gente, nós temos aí os nossos rituais, né? Temos o velório, temos ali o sepultamento, depois nós temos, né, por exemplo, no catolicismo a missa de sétimo dia, e aí cada vertente religiosa, espiritual, a gente vai podendo falar um pouquinho sobre essa questão. E a gente está passando por uma situação junto à pandemia da Covid, de como será que é a vivência desse luto, já que não se tem despedida. Então muitas pessoas estão saindo de suas casas com algo relatado como uma falta de ar, entra no hospital, de lá está bem, no minuto seguinte já precisa de uma intubação, da intubação não retorna mais. Então os médicos estão tendo a necessidade de comunicar a essa família uma morte muito violenta, uma morte muito, muito rápida, de alguém que entrou visivelmente, aparentemente bem dentro de um hospital, mas evoluiu tão rápido que aquilo não se deu chance, né? Então se entrega um pai, se entrega uma mãe, uma avó, um irmão e depois se retorna para casa com um atestado de óbito ali, né? Onde é que está o luto nisso? Está muito rápido, né? Não pode se despedir, não pode ir no leito daquele hospital, não pode fazer um velório como é tradicional aqui da nossa cultura, da nossa sociedade. Não se pode fazer um sepultamento, não se pode quase que nem sair de casa para ir para o hospital poder dar um último adeus àquele paciente ou colocar, né? Não se tem missa de sétimo dia nesse momento. Então, o nosso fica prejudicado, né? Nossos lutos precisam ser trabalhados aí nessa nova configuração, mas uma configuração que aconteceu muito rápido, aconteceu dentro de meses. Então, há 4 meses atrás, a nossa configuração de despedida era outra, né? Hoje, a nossa despedida é de um modo muito, muito intenso, muito rápido. A vida é ceifada muito rapidamente. Então, a preocupação que nós temos, né, enquanto pessoas da saúde, justamente como é que isso vai vir daqui para frente.
Já é difícil perder um ente querido, né? O que dirá perder nessas situações, vítima, às vezes, não sei, de uma possível negligência ou algo assim, por conta de entidades que poderiam cuidar melhor um pouquinho, né, da sociedade, da população, olhar um pouco mais ali para essas camadas um pouco mais carentes ali. E não se tem. Então, essa vivência do luto preocupa bastante a gente em como que isso vai vir daqui para frente, depois de tudo isso. Né? Quando poder sair de casa, quando voltar àquela rotina de não tenho mais a mãe para visitar, não tenho mais o pai para visitar, né? Agora que eu posso sair da minha casa para visitar, eu não tenho essas pessoas. Né? Tem a título de curiosidade, tem um Instagram e um site que é chamado, o Instagram Inumeráveis Memorial, que ele está fazendo um memorial eletrônico das vítimas da Covid. Então, não se coloca ali mais pessoas como números, né? Se coloca nomes, se coloca uma descrição, se coloca a idade, se coloca de onde era, para que isso não se caia no esquecimento, para que a gente não fale. É fácil falar de 74 mil mortos, parece que é uma coisa só, né? Mas como você falou, são 74 mil histórias que estão ligadas a uma outra infinidade também de histórias que vão ficar sem essa pessoa daqui para frente. Assim, é um assunto que dói, né? Dói porque a gente sabe que algumas pessoas ainda dizem, e daí, né? E daí? Quer dizer, é uma realidade terrível, né? Nós não podemos brincar com a vida, né? Eu acho que a morte vai acontecer, isso é um dado natural. A questão é como, igual você, a sua descrição foi fantástica, né? Então a pessoa entra com uma falta de ar e você não consegue mais ter acesso a essa pessoa. Sem contar, né, Leandro, toda a problemática, o Glauber colocou alguma coisa nesse sentido aí também, o pessoal tem feito vários comentários. Então, aqui, ó, o Glauber colocou: esse luto poderá influenciar o pensamento de nossa sociedade daqui a alguns anos? Quer dizer, é uma questão interessante, né? Será que a gente vai lidar de forma diferente? Será que o próximo dia de finados, veja, vai ser agora em novembro, né? As pessoas talvez não poderão ir ao cemitério igual iam antes. Como vai ser essa relação, né? Será que a gente vai perder então também o papel do velório? Será que a partir de agora as pessoas não vão querer mais velar os seus mortos porque é mais cômodo também? Já acabou de morrer e enterrar ou cremar? Eu estou fazendo conjecturas aqui a partir da provocação do Glauber. Fala alguma coisinha sobre essa provocação dele. Vou também pegar um pouquinho do que você falou, que dói, né, falar sobre esse assunto. Eu acho que tem que doer, Jerry. Eu acho que esse assunto ele precisa doer na gente para mostrar um pouco da humanidade que vive dentro de nós, né? Tem que doer quando a gente fala que outras pessoas morreram, quando talvez, né, vou dizer talvez porque eu não sou da área médica, poderiam ter sido salvas com medidas, né? Acho que não dá para culpar somente uma pandemia pelas vítimas que ela faz. Dá para culpabilizar, responsabilizar, ou então ter uma consciência bastante crítica a respeito do que poderia ser feito, ou do que poderia não ser feito, do que poderia ser poupado, para que mais vidas estivessem aqui com a gente. Acho que isso é desde de camadas de governo, de Estado, até da população. O que poderia ser feito para que esse quadro não fosse dessa maneira? Mas aí muitas informações aí se cruzam para chegar a essa resposta. Eu espero, Glauber, que sim, que a gente pelo menos tenha uma leve mudança de pensamento, né? Que nosso pensamento não seja apenas a necessidade de higienizar as mãos, os pés e os alimentos quando chega do mercado, ou de tomar banho quando chega da rua, né? Acho que o nosso pensamento seja um pensamento que se volte, como muitas vertentes de serviços sociais, psicologia e ONGs estão se voltando para dar voz às pessoas das camadas menos favorecidas, né? Se eu falo tanto de Freud aqui, de psicanálise, de psicologia, eu não posso deixar de
falar que essas vidas precisam também de voz, né, e que a gente possa olhar para essa situação, né? Essa é a pandemia de Covid, mas que outras pandemias essas populações enfrentaram e a gente não deu conta de, pelo menos, escutar? Pandemia de violência contra a mulher, de violência contra a criança, pandemia de pedofilia. Essas pandemias são mais silenciosas porque elas matam, entre muitas aspas, né? Elas matam poucas pessoas comparadas com uma pandemia de Covid. Mas são histórias que foram ceifadas. Então eu espero sim que a nossa consciência a respeito da vida e da morte pelo menos tenha um pouco de clareza, seja iluminada por esses fatos. Senão a gente passa por uma crise e não aprende nada. Isso é arriscado. Passar por uma crise sem aprender é arriscado. Exatamente. Até porque a crise, né, a palavra crise, dá a ideia de decisão, né, de escolha. Então, quer dizer, a gente está aí submetido a uma escolha, uma decisão. O que a gente vai escolher, então? E aqui eu quero, então, desejar meus sentimentos à Kátia, que compartilha aí com a gente, né, a perda aí do tio, da tia, o não fechamento do ciclo. Quer dizer que muitas pessoas estão vivendo isso, né, Leandro? Que não fecha esse ciclo, né? O Rafael também Souza aí coloca algo muito importante, né? Seria o mal-estar da atualidade, a rotatividade líquida nas relações sociais, né? Aqui daria um bom debate, né, Rafael? Daria para trazer o Bauman e conversar um pouco, né? Eu acho que é interessante, a gente vive nessas realidades. Leandro, aproveitando um pouco esse gancho que você trouxe para a questão da saúde pública e do profissional da área da saúde, eu tenho notado que muitos profissionais da área da saúde têm se contaminado porque estão mais vulneráveis. E aí eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação assim, né? Como que um profissional da saúde se sente quando ele tenta se preservar ao máximo, tenta preservar ao máximo aquele paciente que está com ele, e quando ele sai do trabalho, ele vê uma praia lotada, os bares lotados. Quer dizer, o que passa será na cabeça de um profissional da saúde que está ali tentando salvar uma vida que está entubada, e quando ele sai para o mundo, como se ele saísse para a caverna inversa, a inversão da caverna de Platão, quer dizer, ele sai para a caverna, ele entra para a caverna, ele vê essa conjuntura. E aí você também, como profissional da área da saúde, podemos dizer assim, como que você vê esse profissional da saúde nessa conjuntura, arriscando a vida e, ao mesmo tempo, vendo que tantas vidas, ao não cuidar de si, arriscam a de vários outros, e aí, obviamente, a dele fica muito mais ameaçada. Eu vou falar um pouquinho da minha escuta de algumas situações, né? O quanto que o discurso desses nossos profissionais da saúde é permeado de uma fragilidade muito grande, é permeado de um medo, é permeado de uma dúvida, é um discurso muito ansioso, é um discurso por vezes desesperançoso perante as situações que eles estão vivendo, é um discurso de falta de recurso, é um discurso de não de não encaixe ali, às vezes, dentro da instituição onde eles estão, por conta de posturas de superiores, por conta de políticas públicas, por conta de verba, por conta de má administração, às vezes, de organizações hospitalares que visam apenas o lucro, né? Não que um hospital não precise não precise se manter, né? Não é essa a questão, mas às vezes profissionais da saúde passando 12 horas em uma UTI de Covid, sem poder tirar máscara, sem poder tomar água, sem poder ir no banheiro, né? Não estou supondo, tá? Já estou reproduzindo relatos, né? Reproduzindo escutas aí, né? Eu não consigo imaginar como é que essas pessoas podem se sentir ao passar por uma praça lotada, um bar lotado, e precisar se confrontar com o desmerecimento da vida, né? Porque naquele momento ali não está ocorrendo, talvez, a celebração da vida, como ocorreria numa praia do Rio de Janeiro durante a queima de fogos do Réveillon,
ou como aconteceria na Paulista, no Réveillon, uma parada LGBT, ou qualquer outro movimento que reúnam pessoas em prol do direito, da felicidade, em prol da vida, né? Talvez, imagino, né, só posso imaginar que esses profissionais talvez sintam-se bastante escarnecidos perante essa situação, né, de voltar para casa, de colocar-se em risco de, às vezes, estar isolado da família, dos amigos, né, com constantes questões de ansiedade mesmo, de somatização, do peito apertado, a respiração faltar, né, de não saber se a respiração que faltou é porque está contaminado ou porque está com uma crise de ansiedade. Então, a minha escuta desses profissionais mostrou essa fragilidade muito grande, em contrapartida, um desrespeito muito grande de parte da sociedade para com o trabalho que eles fazem, né? Mas aí volta naquela questão, né? Cada um faz aquilo que aguenta, né? Cada um fica em casa até o momento que aguenta. É forte, né? A gente tem acompanhado também, assim, no reportagens que trazem a vida dos profissionais da área da saúde. A gente também tem amigos, colegas. Eu tenho uma professora que trabalha comigo, que a filha dela trabalha também no hospital, na área da saúde. Ela fica todo dia preocupada, né? Porque como que a minha filha vai voltar para casa hoje, né? Então, de fato, isso mexe conosco também. Então, eu acho que a gente precisa sim fazer essa homenagem a todas e todos e todes os profissionais da área da saúde, né? Porque estão aí se colocando, também o pessoal da área da segurança pública, aqueles que com seriedade vêm enfrentando toda essa realidade, pessoal do trânsito, enfim, né? Quem está se colocando aí. E eu tenho percebido, e agora não estava no script, mas eu vou fazer uma pergunta porque eu acho importante. Há um grupo também que eu acho que é muito vulnerável, muito importante para a sociedade hoje, que é pessimamente remunerado, coloca a vida em risco o tempo todo para levar comida à casa das pessoas, muitas vezes conduzindo a comida, cheirando, sentindo o cheiro da comida e não podendo comer, porque ele precisa bater a meta de não sei quantas mil viagens, que são aí aqueles que fazem entregas por aplicativos, sabe? Essa galera que está aí num movimento também intenso dentro dessa pandemia. Então, Leandro, eu acho que o Leandro não está conosco, eu acho que caiu a internet dele. Mas, enfim, eu gostaria também de fazer uma homenagem nesse momento a esse pessoal, então, que vem aí fazendo movimentações por melhor condição de trabalho. Então, Leandro, você tinha caído, não sei se você ouviu, eu estava falando dos profissionais dos aplicativos de entrega, né? Consegui ouvir. Eu fico me Consegui pegar o contexto. Porque, assim, quer dizer, como é lidar com essa realidade, né? Quer dizer, você é tão essencial hoje, porque a gente sabe que é essencial para que as coisas cheguem, e ao mesmo tempo é tão desvalorizado. Como que uma pessoa, então, lida com essa dimensão, né? Eu sou essencial a essa sociedade, e ao mesmo tempo eu sou desvalorizado do ponto de vista do trabalho. Queria ouvir alguma coisa. Ou às vezes não é nem enxergado, né? Às vezes não é nem enxergado, né? A gente pensa que a compra online ela acontece quando a gente clica no site e aí a mercadoria aparece em casa, né? A gente desconsidera que existem todas essas movimentações de profissionais, desde o pessoal que está lá trabalhando, correios, entregadores ali, para que isso venha a chegar nas nossas mãos, né? Acho que, se você me corrige se eu estiver errado, mas tem um pouquinho de Marx aí, né? A questão da alienação dentro do processo, ou seja, a pessoa não faz parte daquilo que ela acaba por ajudar a produzir, ela não faz parte, ela não se sente pertencendo àquilo que ela vai mover da sociedade, né? E parece que esses dias também, 1º de julho, teve uma paralisação dos entregadores de aplicativos, de alimentos e afins, exatamente por conta disso, né? Vi há pouco tempo algo que gerou muita indignação de uma moça, não sei se era influencer, algo assim, que ela falou que estava com Covid e ela disse que se cuidou muito bem, mas aí ela pediu uma entrega por aplicativo e se contaminou, né? E a pessoa levantou a questão, poxa, né, a culpa agora é do entregador do aplicativo, né? O cara está se expondo ali todo dia para ganhar
um valor irrisório que não supre as necessidades dele. A gente tem que lembrar que necessidade não é só pagar aluguel e pagar água e pagar, né, e a cesta básica, mas necessidade também tem aquilo da questão do desejo, da questão daquilo que se pode, tem o direito de viver bem dentro de uma sociedade, né? Então, sei lá, parece que a gente chegou num patamar, ou já estava, ou esse é o nosso patamar, em que pensa-se no outro apenas como a questão o outro só precisa ganhar aquilo que ele ganha para se sustentar, né? Ou seja, se a pessoa tem uma casa na periferia, ela pode ficar isolada lá dentro, mas ela está lá isolada com 5, 6 pessoas. Então, se uma pessoa pega Covid, naturalmente as outras vão pegar, né? Então, distancia-se um pouco dessas relações ali, né? Acho que o Rafael perguntou sobre essas relações líquidas, que aí vai para o campo do Bauman e tal, mas que é muito atual também, né? E tem um pouco a ver com o que Freud falava, né? O mal-estar está ligado com a relação com a outra pessoa também, né? Quer dizer, eu entrego comida o dia inteiro, mas eu estou morrendo de fome, né? Aonde que está o meu papel? Aonde que está o meu direito dentro disso tudo? É isso aí. Então, aqui, algumas perguntas, Leandro, acho que importante, o pessoal participando, a gente agradece, né? O pessoal que acompanha, que depois vai assistir também, é importante aí para socializar, né, e fortalecer esse projeto. E aí o Rodrigo pergunta assim, diante de todas as mortes e pressão psicológica que estamos vivendo, que até então, para algumas gerações, é algo sem precedentes, muito bom, isso realmente. Quais sequelas poderão ser deixadas de acordo com a psicologia? Tá? E aí tem mais uma outra aqui que eu acho que dá para emendar. Até onde podemos dizer que é normal nos abalarmos em meio a todas as pressões durante a pandemia? Né? Até onde vai a normalidade ou a anormalidade? Então, tenta fazer uma fala sobre essas questões. Olha, acho que não dá para a gente prever o que vai acontecer, né? A gente pode tentar fazer um paralelo com o que aconteceu antes, né? Com o que aconteceu pós-guerra do Vietnã, pós-guerras mundiais, pós-crises financeiras, né? Pós momentos em que bolsas aí quebraram e pessoas se viram na miséria. A gente pode tentar fazer um paralelo para pensar e até para se prevenir o que pode acontecer lá na frente com relação a essa pandemia, né? Bom, a gente falou um pouquinho do luto, de muitas mortes, de coisas que não foram vivenciadas. A gente fala de desemprego, a gente fala de uma recuperação econômica que a gente não tem ainda uma previsão de como vai ser, quando que vai acontecer, e essas coisas vão atingindo a gente de tudo quanto é lado, né? Acho que como isso vai se dar, a gente tem que esperar um pouquinho, até para saber até quando isso vai, né? Temos previsões de vacina, previsões de medicações, né, de paliativos aí que melhoram um pouquinho a situação. Temos números que dizem, né, num dia diz que está aumentando, no outro diz que está estabilizando. A gente fica à mercê das informações de acreditar ou até de não querer acreditar no que está sendo falado, né? Acho que não dá para não se abalar com isso, né? Até que ponto é normal? Acho que até que ponto é normal não se abalar com essa situação toda, né? Até que ponto a gente não consegue, até que ponto a gente vai ficar isento disso que a gente está vivendo, né? Não consigo ver um cenário onde a gente consiga, possa e precise dar conta de aprender 2 idiomas, de fazer academia todo dia, de já que não treina fora, treina em casa, então a barriga tanquinho tem que ficar, né, o peitoral tem que ficar também, tem que se produzir, tem que se bater metas, até que ponto as lojas elas estão cobrando dos seus vendedores que o ritmo de vida continue em prol do lucro, né, lucro às custas das pessoas que estão se arriscando. Eu acho que é muito normal a gente ficar abalado, acho que é muito importante que a gente fique abalado, que a gente fique comovido e sensibilizado com essa situação toda. Eu desconfio que a partir do momento em que isso começa realmente a paralisar a vida de uma pessoa, que ela não consegue talvez projetar uma perspectiva, perceba-se mais deprimida, mais ansiosa, né, fora de um nível ali aceitável, que talvez ela só consiga observar através
de um contato com psiquiatra, com psicólogo, com alguém da área da saúde, ela vai, até ela não reconhecer isso nela, não saber que isso talvez esteja prejudicando ela, aí sim alguma coisa nociva, né? Diante de uma crise a gente tem que reconhecer que não dá para ficar imune, que não dá para ficar ileso, mas também reconhecer o que a gente talvez não esteja correspondendo, não ao ideal de uma sociedade produtiva, né, de uma produtividade muito, muito exigente, mas o nosso mesmo patamar de reconhecimento do que a gente não está fazendo naquele momento, por que a gente está se cobrando, por que a gente não está conseguindo fazer. É uma leitura muito pessoal de cada um, mas eu espero que a gente não fique inabalável por essa situação, honestamente, que a gente se abale. Muito bem, Leandro, eu pesquei aí da sua fala, joguei esse banner aí. Eu acho que manter-se ativo e produtivo, não na lógica apenas do trabalho, do capital em si, mas agora pensando assim, perspectivas, né? Para quem está nos ouvindo aí, quem vai nos ouvir depois, pensando em todas as áreas, realmente, a comentário aqui da Paty, muito importante, quer dizer, não dá para resumir só a questão dos profissionais da área de saúde, muitos, né? Por isso que a gente também falou do pessoal dos aplicativos, enfim, muita gente mesmo que se expõe aí. Então, e aí eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, o que a gente pode fazer então, né? Como que a psicologia, a sua visão sobre a psicologia pode nos ajudar a lidar então com esse isolamento, com esse medo, o que você indica, assim, de práticas, não sei, o que você tem feito para lidar com essa realidade? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, já estou vendo uma movimentação muito forte da população em busca da saúde mental, né? Mesmo nesse momento. Então, o momento que eu pensava, que muitas pessoas pensavam que seria de paralisação, de não procura, de até inércia, mas está se vertendo num momento de bastante procura. Isso é bom, né? Talvez ainda de um modo a se pensar, as pessoas procuram muito um serviço de terapia, não como forma preventiva. Acho que caiu, voltou. Estou Voltou. vendo muitas pessoas aí com sintomas que possivelmente dentro da... Para mim está oscilando um pouco, já como é que tá aí para você? Aqui eu estou ouvindo. Oi, voltei? Voltou. Eu acho que agora. Eu estou. Estabilizou? Você está me ouvindo, Leandro? Pessoal aí, comenta aí se vocês estão ouvindo para a gente. Tô. É um dos... É um até dos mal-estares agora dessa tecnologia, né? A internet não está dando conta de tantos acessos, né? Mas eu dizia que a busca por tratamento, a busca pela saúde mental, ela tem aumentado ou tem se mantido pelo menos ali no mesmo nível de antes da pandemia. Pena que isso é de forma remediativa, não preventiva. A gente não tem uma cultura de busca de tratamento, né, de saúde mental para prevenir alguma coisa. Então, muitas vezes eu sinto que as pessoas deixam chegar no limite dos seus sintomas, do seu sofrimento, para procurar um profissional da psicologia, depois um da psiquiatria, né? Nesse momento de crise, já eu acho que a gente tem que se reconhecer enquanto ser limitado, né? Enquanto pessoas que não são onipotentes, que não são onipresentes, que estão sendo afetadas da mesma maneira pela situação que está se vivendo, né? Dias atrás eu conversava com um grupo de psicólogos, de colegas da saúde, que nós precisamos tomar cuidado porque nós também somos afetados pela mesma crise que essas pessoas que a gente está buscando cuidar estão sendo afetadas, né? Isso coloca a gente num patamar de muita igualdade que merece o nosso cuidado próprio também, né? Ficar atento nessas exigências selvagens, né? Como eu falei, tem que se treinar todo dia, tem que se aprender muita coisa, tem que se produzir, não pode ficar triste, não pode ficar abalado, não pode ficar
amedrontado, não pode mostrar que tem medo, tem que se mostrar muito forte, não pode chorar dentro de casa porque a esposa, porque o esposo não pode ver que está no momento de fragilidade. Por que não aproveitar isso e conversar, falar assim, poxa, você está com medo, eu também estou, né? Vamos viver esse medo juntos, em vez de cada um ficar pensando que é onipotente demais para passar por essa situação, né? Filtrar os noticiários ali do que se vê, saber que não é necessário saber de tudo ao mesmo tempo, né? Tem vezes que não dá para ficar a par, né? Tem dia que eu acordo e vou lá e coloco no Google Covid Brasil e vejo como é que está. Tem dia que eu não toco nesse assunto, não quero saber, não quero informações. Então, um dia de cada vez e respeitando o próprio limite de recepção dessas informações, o próprio limite do corpo e da mente também. E é interessante que o que você coloca, acho que vai aí dialogando com a questão que o Luiz Carlos apresenta, né? Parece que o Leandro caiu, mas daqui a pouco ele volta. O Luiz Carlos diz: as pessoas são adaptáveis ao momento que estão passando. Essas, na sua opinião, Leandro, podem ficar mais paranoicas e egoístas após a pandemia, dado também a crise que estamos passando, acho que a crise econômica, a crise social. E agradeço aí pelos parabéns, né? Acho que é uma questão interessante, eu não sei se o Leandro está ouvindo agora, eu não tenho o retorno dele aqui, mas de qualquer forma, eu quero dizer que realmente essa questão aí de ficar paranoico, egoísta, eu acho que alguns sim vão caminhar para o caminho da paranoia e muitos para o egoísmo. Aliás, a gente vê muitas pessoas com práticas egoístas mesmo nessa conjuntura da pandemia, né? E o Glauber também coloca aqui, fico pensando no estresse dos meus alunos, atuais e antigos, dessa situação tão diferente, que também é um grupo aí, né? Escola, professor, aluno, quer dizer, todo mundo é afetado de uma certa maneira e o estresse está aí, presente. Leandro, você está me ouvindo? Eu acho que o Leandro não está me ouvindo. E eu teria uma última curiosidade para falar para ele, né? E aí eu abro para vocês agora. A gente vai, quem tiver alguma questão para colocar aí no chat, fique à vontade para postar. E eu fiz uma provocação para o Leandro para ele trazer assim algum livro, um livro rápido que ele vai comentar, porque também a gente já está encerrando aqui por causa do horário, né? Para não ficar aí o pessoal para ficar o gosto de quero mais, né, Leandro? Falar assim, nossa, a gente quer outra live com o Leandro, tal, outros temas. Podem jogar aí no comentário, gente, que ele se dispõe aí a outras conversas. Mas eu pedi para o Leandro trazer um livro e uma série, um filme e tal, e ele vai falar aí de um livro e de uma série para a gente ir fechando essa nossa conversa de hoje, né? Tão proveitosa e tão rica. Você me escuta, Leandro? Você falou na resposta do Luiz, acho que talvez a gente tenha uma sociedade um pouco mais neurótica, um pouco mais paranoica, tá difícil até de sair de casa, né? Para quem quiser se inteirar um pouquinho do nosso papo, obviamente eu vou sugerir cadê? Esse volume aqui do Mal-Estar na Cultura, das obras incompletas de Sigmund Freud, da editora Autêntica, que vai falar dos textos sobre o mal-estar. Eu gosto muito de um livro de psicologia, da Maria Júlia Kovacs, que é Morte e Desenvolvimento Humano, é uma psicóloga aqui de São Paulo. Ela fala sobre a questão da morte, do luto, da finitude. Ela vai somar, né? É um livro que não é tão recente, mas é um livro muito bom sobre essa temática. Luto está muito presente, né? Eu gosto muito Estava assistindo hoje um episódio da série Black Mirror, que chama Black Museum. É o episódio 1 da temporada 4, que ele fala bastante sobre a questão das buscas ali por tentar driblar essas coisas que acabam gerando para a gente essas angústias, como driblar a morte, como driblar algumas situações. E eu gosto muito, Jerry,
de uma série chamada Ad Vitam, da Netflix. É uma distopia onde as pessoas elas param de adoecer, elas param de morrer devido aos avanços tecnológicos, mas aí existe um grupo de jovens que eles se suicidam, eles cometem suicídio de forma voluntária, a manifestar perante aquela situação ali, né? Principalmente até porque muitos jovens ali não têm o direito de participar do processo tecnológico para garantir essa suposta vida eterna, né? Então a juventude, a morte, ela é posta em prova, a finitude é posta ali à prova e depois vira uma ficção científica, né? Mas é muito bacana ver o lado filosófico ali. E eu deixo uma pergunta, né? Você fez tantas provocações aí para mim, eu faço uma para você e para quem está escutando a gente. Será que a gente busca a vida eterna ou será que a gente busca a juventude eterna, né? Porque viver eternamente, eu não sei se a gente quer, porque a gente não quer viver eternamente velho. Acho que a gente quer viver eternamente jovem. Só que nós vamos envelhecer, né? Nós vamos chegar a essa finitude quando a gente puder dar conta disso, talvez vivamos uma sociedade um pouco mais tranquila. Olha que pergunta, né? Se eu quero a vida eterna ou a juventude eterna. Eterna. Bom, a juventude eterna, eu acho que eu vou caminhar com ela, porque a juventude, mais do que uma questão de desenvolvimento biológico, é uma questão de estado de espírito. Então, há muitos jovens que estão envelhecidos do ponto de vista existencial, e há muitos idosos, vou usar o termo velhos, que não é muito legal, mas há muitos velhos idosos que não são velhos e idosos, carregam muita juventude acumulada. Então, eu espero conduzir a minha vida nessa juventude. Desafios. E aí, a vida eterna, olha, isso é um confronto aí quase que teológico que você me coloca, né? Eu acredito que a vida eterna é uma vida vivida a cada dia, porque a eternidade ela não consiste num para além do aqui e o agora. Na minha leitura, agora como filósofo, a eternidade consiste no tempo presente. Então, viver esse tempo presente consiste em viver uma eternidade do tempo presente. Então, não adianta ficar projetando muitas coisas e, no fim, a gente não construir aquilo que é básico. E a pandemia, Leandro, agora complementando, me fez pensar um pouco nisso, sabe? E você sabe que eu trabalho muito, né? Workaholic, os meus amigos que estão aí sabem também. Cara, eu nunca passei tanto tempo na minha casa, eu não conhecia a minha casa, cara. Tipo, só com esse momento de pandemia eu pude conhecer minha casa, assim, porque eu parei em casa, parei para conviver com a minha família, e muitas pessoas também relatam isso, né? Quer dizer, nossa, eu nunca fiquei tanto tempo com meu filho, eu não sabia que meu filho era desse jeito, né? Então, talvez a vida eterna é essa vida que se constrói a cada dia, tá? Na minha narrativa. E agora tem aqui, um monte de gente colocou comentário aqui, vamos lá, né? Ver aqui, ó, live sensacional. A Paty coloca que é o gozo eterno, isso realmente é algo fundamental. Muito bom. A Cláudia, a Flávia, envelhecer com qualidade. Juventude eterna. A Cláudia busca juventude eterna. Manuela, é necessário aproveitar a vida enquanto ela durar. Muito bem, Manu. Manu, que é aluna nossa aí, show de bola. Aline, adorei, agradeço a troca de conhecimentos. Boa noite. Nós que agradecemos, Aline. O Glauber, o mito de Hebe, uma gracinha essa deusa, a deusa Hebe, né? A deusa da juventude, da mitologia grega. Olha uma live aí legal, hein? Falar de mitologia grega. Eu quero estar vivo enquanto morrer. Olha que provocador, hein? Gostei. Tem um poema do... Esqueci de quem que é, mas retrata no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que no final ele fala, eu quero estar vivo para quando eu morrer descobrir que não vivi. Exatamente. Para quando não né? O Carpe Diem.
Parabéns, ótimo conteúdo de discussão. Obrigado, Vanessa. A Vera Lúcia, parabéns por live. O professor Leandro é maravilhoso. Também acho. Cláudia, que o tempo presente seja eterno. Vivendo bem, tentando. Parabéns pela live maravilhosa, me deixou muito mais reflexivo. Obrigado, Leia Rasa. Com certeza. Ficando vermelho aqui. Você muito fã-clube. Eterna com os ensinamentos que a vida nos proporciona. Olha o Rodrigo, hein? Gostei. Boa. E aí o Rodrigo me lembra o pensamento básico da filosofia, né? Só sei que nada sei. Ou seja, a cada momento eu aprendo alguma coisa. Envelhecer com a saúde mental, opa, isso é uma questão importante. Eu quero o ciclo natural das coisas. Foi lindo, parabéns, Maristela Rocha. Rosanes, muitas vezes não escolhemos o que nos acontece, mas podemos escolher qual a atitude que vamos ter depois. Olha só, a nossa live aqui é só gente assim de alta qualidade, né, que acompanha cada pensamento rico. Então eu quero agradecer, né, a disponibilidade do Leandro. Gostaria que ele fizesse as considerações finais e também os agradecimentos dele. Por favor, Leandro, colocar aqui o seu Instagram para o pessoal te seguir lá. Já e cada conversa com você é um aprendizado, né? A gente vai ensinar alguma coisa e também sai com um baú cheio de situações novas, né? De pensamentos novos. Só aqueles 5 minutinhos de conversa que a gente teve antes de começar a live com algumas pontuações já foi bastante rico, né? Não à toa que você tem todo esse carisma, essa competência para ensinar e para levar conhecimento, né? Então é um prazer e uma honra estar aqui, né, perante tantos nomes aí fortes também que você chamou, tantas discussões ricas. Só tenho a agradecer a oportunidade. Espero ter, assim como você faz, levado conhecimento também, reflexões, formas de pensar e carregado um pouquinho a psicologia para além das paredes do consultório. É uma profissão que ela se pauta no respeito, no cuidado, na atenção ao próximo e que talvez precise de um pouquinho mais de carinho por parte de ampla gama da população para ser levada. Exatamente, Leandro. Eu acho que eu só tenho que agradecer realmente, né? Dando aquele abraço assim à distância em você. Muita saudade, né? Eu tenho saudade dos amigos, de estar junto, mas logo a gente vai passar por isso, vai poder se reencontrar, né? E fazer essas conversas tão gostosas, né? Tão significativas. Mande um beijo aí pro seu amor, né? Não sei como vocês estão. Mandarei, muito obrigado. O importante é a gente fazer essa troca. Realmente, né? O Brasil é um país que precisa aderir mais à psicologia. A Argentina, por exemplo, é um país que é referência na área da psicoanálise, né? Então, até os índices de homicídios lá são muito reduzidos, porque as pessoas procuram acompanhamento. Então, também fica aí o contato do Leandro, se alguém quiser bater um papo com ele, eu coloquei várias vezes, tá aí também o e-mail dele, eu coloquei Instagram, mas está e-mail, espera aí, o Instagram é esse aqui, e eu agradeço mais uma vez a participação, paciência, 1h20 aí conversando, teremos outras lives, então, no canal aí, dá uma olhadinha, quem puder se inscrever aí para dar aquela força para o YouTube divulgar esses vídeos, eu agradeço, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, e que nós possamos sair dessa conjuntura, se não for melhor, pelo menos mais aberta à reflexão e ao outro. Tá bom, Leandro? Um grande abraço, obrigado a todo mundo, e que nós possamos aí sempre... Um abraço, Gé. Uma ótima noite. Uma ótima noite, Leandro. Um abraço e um beijo para todo mundo. Tchau.